técnicas. Análise sem clubismo, Por falar em análise técnica, vamos analisar Flamengo e Vasco. Eu vou ceder meus minutos a Breiler Pires. Eu também. Olha quem tá aqui atrás, ó. Vitor Pereira e Maurício Barbieri. Barbieri, tão elogiado ontem até as 21h10, né? Depois mudou tudo. O horário do jogo foi adiado um pouquinho, né? Antes das 9 ele já estava sendo criticado. Ah lá. Que isso? Tô falando? Você não gostou da Vitor escalação? Pereira. Mari, desculpe, Mari. Não, vamos. Vamos acompanhar Vitor Pereira, porque senão esses corneteiros aqui não param de falar. Vamos lá. Os 4 últimos jogos do Flamengo são jogos que eu não vi adversário nenhum melhor que nós no campo. No campo, não vi nenhum adversário, inclusivamente o Vasco, no outro jogo, melhor do que nós. Portanto, nós propusemos o jogo, nós criamos oportunidades de golo. O Vasco hoje, no lançamento de linha lateral, no arremesso lateral e num contra-ataque, faz-nos 2 golos. Temos que retificar, mas continuar o nosso trabalho, acreditar no que estamos a fazer, que é o que eu sinto, e seguir em frente. Este grupo está muito unido com a equipa técnica. Basta vocês perguntarem aos jogadores, não sou eu que tenho que falar, mas muito com um compromisso muito grande naquilo que estamos a trabalhar. Acreditar naquilo que estamos a trabalhar é uma questão de tempo e resultados para nos tornarmos uma equipa muito difícil de bater, não tenho dúvidas nenhumas. Olha, eu fico abismado, hein? O Flamengo não estava ganhando. Tem um timaço, campeoníssimo. Sim mesmo. Não estava ganhando de ninguém. Aí ganhou um jogo, o professor ali já falou que nos últimos 4 jogos o Flamengo amassou todo mundo, Vasco fez 2 gols, mas um foi de lateral, o outro foi de contra-ataque, então como se não valesse nada. Imagina se tivesse ganhando todas desde o começo, hein? Se tivesse sido campeão do mundo, como é que ia estar o VP? Rapaz! Peito estufado, né? Caramba, que marra, hein? Para engrenar, números de Flamengo 3, Vasco 2 pelas semis do Carioca. O Flamengo teve 58,5% de posse de bola, muito mais que o gigante da colina. Muito mais passes certos, 429 a 236, 18 chutes contra 13, 8 chutes certos contra 4 e 8 dribles contra 3. Breiler Pires, você viu marra no Vitor Pereira? Humildade ou tem um meio termo aí? Não, o Vitor Pereira está pressionado, então ele tenta defender as evoluções do trabalho, e quando ele diz que nos últimos 4 jogos ninguém jogou mais que o Flamengo, para mim ele está querendo recortar a parte em que o Flamengo foi bem nesses 4 jogos, é que evoluiu de fato na criação. Não tem outro jeito de recortar? Então, mas é o técnico que está sob pressão e precisa ali, de alguma maneira, ser contundente e passar confiança para o torcedor. Então, o torcedor que, olhando ali de uma forma mais crítica, vai saber que esse Flamengo está longe, mas muito longe de passar a confiança que o Vitor Pereira tem nas palavras dele. Mas, por outro lado, houve sim uma evolução no aspecto ofensivo do Flamengo. O Flamengo já cria mais, já chega de forma mais natural ao ataque, e principalmente quando esse cara resolve jogar bola. O Arrascaeta ontem, assim como no clássico em que o Vasco vence, ele tinha começado bem, começou participando, muito ativo no jogo, chamando a responsabilidade, mas ontem a gente voltou a ver o Arrascaeta próximo do seu melhor nível. Jogador de bola? Muito, e quando isso acontece, fica bastante difícil para as equipes adversárias encontrarem uma forma de parar o ataque do Flamengo. E ontem o Vasco vacilou muito. Teve erro individual, teve erro coletivo no terceiro gol, mas ainda assim foi um Flamengo mais propositivo, um Flamengo que novamente ficou mais com a bola do que o Vasco, e um Vasco que tem se caracterizado no campeonato por ter posse. Então a gente pode reconhecer que houve sim evolução no Flamengo do Vitor Pereira. Por outro lado, também é um Flamengo que no aspecto defensivo ainda deixa muito a desejar. O Vasco, mesmo acuado em alguns momentos, conseguia, na base da bola longa, isso aí é um vacilo do Santos, né? O Santos não tem passado segurança, é um goleiro que até o torcedor já começa a pegar no pé, a gente escuta ali no Maracanã uma certa apreensão quando o Santos sai com o pé. Olha a escorregada que ele dá. É que a bola estava fora do gol, mas se essa bola vai na direção do gol e escorrega junto com ela para dentro do gol, meu amigo, ia cair o mundo, hein? E ali é uma saída hesitante, né? Não precisava ter saído da forma como saiu, perdeu o tempo de bola, o Santos não tem passado muita segurança. E a defesa do Flamengo também continua vacilando demais.
Ontem até uma participação maior dos homens de frente na recomposição. A gente viu o Pedro tentando morder, tentando incomodar, o Arrascaeta também participando, mas do meio para trás era um Flamengo que dava espaço para o Vasco nessa bola direta, no passe que rompia linhas. E aí o Flamengo teve dificuldade de marcar. Novamente o Pedro Raul levando vantagem no duelo físico. Então esse Flamengo... Ele atrapalhou o Rodrigo Caio ali no primeiro gol do Vasco. Sim. O Rodrigo Caio falhou. Sim, mas é que ele estava ali... Desculpe, o Vitor Pereira, ele falou na entrevista coletiva que é difícil marcar o Pedro Raul, porque ele é muito grande, né? Ele se impõe, ele sabe usar o corpo, né? Ele se impõe fisicamente, não tem velocidade. Ontem faltou porque o Vasco conseguia quebrar essa linha, mas a bola chegava no Pedro Raul ou no Alex Teixeira, que não são jogadores velocistas. Demorava para ter uma aproximação também, né, dos jogadores de lado do Vasco. Mas ainda assim o Flamengo sofreu para marcar algumas jogadas do Vasco, tanto é que no final o Léo vai lá para frente bater lateral, porque sentia que forçando ali, mesmo o Flamengo tendo jogadores altos, como Pablo, Thiago Maia, Fabrício Bruno, essa bola entra demais, então precisa ajustar mais a marcação, mas embora essa fragilidade defensiva do Flamengo continue flagrante, e o Flamengo tem uma média superior a 1 gol por jogo sofrido com o Vitor Pereira. É muito, mas, embora isso tenha acontecido, já houve sim evolução no aspecto ofensivo com o Vitor Pereira. Grande jogo, né, Mari? Sim, foi um grande jogo, foi um jogo bem legal de assistir. E eu acho que comparando o outro jogo das equipes que o Vasco sai vitorioso, o Flamengo, além, claro, de ter, né, o nível técnico dos jogadores individualmente falando, né, só ver quem que desequilibrou, né? O gol do Arrascaeta, enfim, o Pedro forçando o erro do adversário. O Flamengo, ele conseguiu corrigir melhor os erros do que o Vasco. O Vasco, no primeiro jogo, no último jogo das equipes que venceu por 1-0, um erro de marcação da segunda bola muito claro. A primeira oportunidade daquele jogo é com 2 minutos com a Arrascaeta pegando uma sobra de uma bola cruzada e o gol sai exatamente assim, com todos os homens do Vasco marcando de frente para o gol e não olhando as costas. Então a segunda bola do Flamengo, o Vasco não conseguiu corrigir isso e o Flamengo conseguiu corrigir o espaço que deu para os laterais do Vasco no primeiro jogo, no último jogo, perdão. Que saiu o gol do Pumita, né? Pegando, óbvio, um baita chute, mas com espaço para arriscar. E ontem o Pumita mal conseguiu sair da parte defensiva. Então, o que eu consegui perceber de um jogo para o outro é que o Flamengo conseguiu corrigir melhor os erros do que o Vasco. E, além disso, sobressai a qualidade técnica do time do Vitor Pereira. Mas, o que o Breiler pontuou. Tem questões a ser corrigidas. A saída com 3 zagueiros é uma ótima ideia para ele conseguir aproveitar melhor os seus alas. O Mateuzinho, que não recompõe tão bem, poder ter mais liberdade para atacar. Mas essa transição defensiva do Flamengo ela ainda é muito lenta. Um contra-ataque em que, se você tem 3 zagueiros, você precisa de uma recomposição numa linha de 5. O Flamengo não conseguiu entender isso aí. E ontem... O Barbieri ajudou a recuperar o Arrascaeta? Ah, deu sim. campo, né? Você entendeu isso? Não, mas... Eu queria que você explicasse um pouco. A escalação favoreceu o jogo do Arrascaeta, porque deu mais liberdade para ele. No jogo passado... Explique, por favor. No jogo passado, 1-0 para o Vasco, o Arrascaeta começa bem, mas o Rodrigo logo encaixa a marcação e tira todo o espaço. O Rodrigo é soberano nessa marcação, na segunda bola. O Arrascaeta teve mais dificuldade para jogar depois dos 15 minutos. Ontem, ele começa à vontade e ali pelo meio, o Vasco vai deixando muito espaço, porque Jair e Andrei tentar... Você chegou onde eu queria ouvir. Então, Jair e Andrei. O senhor Andrei, que merece todos os elogios... Também meio perdidinho na marcação ali, hein? Mas voltou agora. 3 jogos, até encaixar, criar essa sintonia, entrosamento com o Jair. Mas eles até faziam uma boa pressão no homem da bola do Flamengo. Mas quando os volantes do Flamengo ou os zagueiros conseguiam cortar essa linha, aí era um desespero, porque o Arrascaeta e o Gabigol se aproximavam e tinham espaço para tabelar, para correr, para achar o Pedro. E aí o Arrascaeta toda hora começou a achar o Pedro livre, o Pedro fazendo pivô. Aí pressionou muito o Vasco, ficou com dificuldade de saída e deixou o Arrascaeta à vontade para fazer o que mais sabe, que é servir, que é se aproximar dos homens de frente e jogar próximo do gol. Então, por isso, o Barbieri, que tem feito um bom trabalho, no jogo de ontem foi infeliz. As escolhas dele não funcionaram, a começar pela escalação. Deveria ter feito o básico, que era o conservador. O Vasco fez um bom jogo contra o Flamengo. Tinha sido competitivo. Se mantivesse a escalação, pelo menos
teria a sustentação no meio-campo. É óbvio que o Flamengo teve mudança, com o Mateuzinho fica mais agressivo pelo lado direito. Imaginou explorar aquele lado, né? Talvez um possível e buraco. Ele coloca o Galarça para fazer esse papel. Então, o Galarça você não teria escalado, é isso? Não, e o Galarça é um jogador que tem tido dificuldade, ele até ajuda muito, como gosta de dizer o Prats, sem a bola. Um jogador que volta bastante. Que isso tem bastante. Mas, para jogar, ele tem as mesmas limitações do Rodrigo, mas o Rodrigo marca muito mais e pelo centro do campo, onde o Flamengo foi superior. Então eu vejo que ao tentar fazer Tem uma pergunta em cima da sua análise. Ao tentar fazer essa compensação, o Barbieri desequilibrou o time, porque pelo lado esquerdo o Galarça também não conseguiu marcar, o Mateuzinho começou a ter espaço por ali, porque estava sobrando gente no meio campo, e aí faltou a cobertura dos volantes. Então, para mim, foi uma escalação que não funcionou. Eu tenho uma pergunta. Que culpa tem o Barbieri que o zagueiro Capasso faz um passe dele e dá um gol para o Pedro? Isso é um erro do Capasso. Isso é culpa do técnico? Mas o senhor gosta de falar. Quando é o Diniz que faz isso, aí é saidinha. Aí é uma incoerência sua, Bel. Pode. Agora a gente percebe uma incoerência da sua Mas parte. foi o técnico que mandou ele dar aquele passe lá? Mas é isso Não, que o Barbieri se defendeu na coletiva. É isso que a gente vive falando sobre o Diniz. O Barbieri falou sobre o lance? Falou. Vamos ouvi-lo, porque aí se eu merecer corneta, eu vou levar corneta, vou fazer o quê? Aí eu vou ser jantado aqui pelo Brele. Vamos lá com o Maurício Barbieri falando sobre o lance. Eu acho que o lance interferiu porque acabou sendo um lance decisivo. A ideia não é que a gente saia jogando sobre qualquer risco, né? É claro que a gente também não pode abrir mão e só sair jogando longo, tal. O Flamengo tinha uma maneira de marcar que oferecia alguns espaços, não era esse espaço. A gente acha que o Capasso acabou tomando uma decisão errada. Eu não conversei com ele agora depois do jogo, eu vi que ele sentiu bastante no momento. E o que eu fiz foi pedir tranquilidade à equipe, por isso, pela questão que eu já citei, são 180 minutos, a gente não podia era se desequilibrar ou se desestabilizar emocionalmente, né, e sair com tudo e jogar tudo por água abaixo. Mas em relação ao Capasso, eu acho que depois do lance que a gente veio no intervalo convertou, eu acho até que ele voltou bem, ele foi importante em muitos momentos, cortes que ele fez, disputa aérea, eu acho que ele se comportou bem. Agora, o que de fato aconteceu é que acabou sendo um lance determinante pelo resultado, né? Você ouviu, senhor Brele, o que o Barbieri falou? Olha aí o lance. A ordem não é sair jogando sob qualquer risco. E se fosse a ordem, também não justifica o erro do Capasso. Quando a gente fala muitas vezes da saída curta, né, dos jogadores próximos da bola, para sair trocando passes pelo chão, não é, obviamente, para o jogador fazer isso. Isso é um erro individual do Capasso. Não, ele era o pior passe. É. Não é que ele tenta... E aí o jogador do Flamengo se esforça para fechar essa linha. Não, ali ele estava completamente cercado pelo Pedro, que não precisou fazer nada para a bola. Ele recebeu o passe. Mal estica a perna para bloquear. E o Capasso, torcedor do Vasco até brinca, o Psicapasso, que é um cara que... Como é que é? Psicapasso. Por quê? Como assim? Cara que chega duro ali, meio que tem uma... Eles têm uma psicopatia de marcar o adversário. Meu Deus. Mas Entendi. é um cara que, nesse aspecto, na marcação, vai muito bem, tanto é que o Barbieri tem razão. Ele se recupera depois da falha. É claro que não apaga, porque de fato é um erro crasso, mas depois ele fez um jogo com personalidade. Mas para a saída de bola, ele não tem a mesma qualidade do Léo. Então é algo para o Vasco se atentar. E os adversários vão explorar isso. Quando a bola tiver... Vão até deixar o lado do Capasso mais livre para sair com ele e pressionar. Porque é um zagueiro que tem menos recurso técnico. O Barbieri vai precisar criar alternativa para isso. E a alternativa, certamente, era o Andrei recebendo essa bola na área, como ele cansou de receber na Série B do ano passado. Só que ali estava marcado. O Capasso, ele tinha a opção de ou recuar para o Léo Jardim para quebrar, ou ele mesmo quebrar essa bola lá na frente, ele escolhe a pior opção mas possível. Aí tem técnico que não gosta. Como assim, não técnico pode que dar não chutão gosta? porque é feio. Não pode dar chutão, é melhor sim, perder a bola e levar o gol, porque aí é bonito. Não. Tentou sair jogando. Nenhum treinador defende isso. O Fluminense do Diniz dá chutão eventualmente, mas como o Barbieri falou, não pode Qual foi ser, a frase dele? não pode ser chutão toda hora. Não, mas ele falou, não é para sair jogando sob qualquer risco. Não, exato. Falou exatamente Porque isso. ali não é uma omissão da jogada, dessa saída curta. Não é que o Andrei, por exemplo, não se apresentou ou a jogada treinada não aconteceu. Ali foi um erro individual, de uma escolha errada do zagueiro. Então, com certeza, o Diniz fala, né? Eu deixo os meus jogadores à vontade para tomarem a decisão, mas eles sabem a decisão que eles devem tomar. E ali foi uma decisão errada, foi um erro individual. Mas ainda assim,
não foi O Vasco, só... mas no geral, não teve uma atuação boa, apesar das falhas, espaço para o Arrascaeta. Não achei tão ruim o Vasco. Então, fez um bom jogo, não fez? Competiu, o Vasco conseguiu mais uma vez colocar o Flamengo em dificuldade em algum momento, embora tivesse menos posse de bola do que está acostumado no campeonato. O Vasco tem sido mais protagonista, mas até por entender a capacidade do Flamengo, adota essa forma um pouco mais reativa, mas eu vejo que poderia ter se aproveitado mais dessa instabilidade do Flamengo, até porque o Flamengo ofereceu esses espaços. O Barbieri falou isso, até inclusive quando comentou o lance do Capasso, né? Mas a gente viu que tinha espaço para jogar, né? Aliás, o segundo gol do Vasco, eu achei um lindo contra-ataque. Foi bonito. Assim, não? Uma linda jogada do Pedro Raul, conclusão do Alex Teixeira maravilhosa. E não concordo quando o Vitor Pereira meio que parece que quer minimizar. Sim. Fizeram um gol de contra-ataque. Contra-ataque faz parte do jogo. Do Fluminense, e há lindos Vitor Pereira contra-ataques. usou o termo tricotando, que é uma maneira do Fluminense jogar, né? Dos jogadores se encontrarem. Ele falou assim, o Fluminense ficava aquele jeito de jogar, tricotando, mas não levava perigo. Ele também minimizou o segundo tempo que o Fluminense fez. Pode não levar perigo, mas tira a bola do adversário, né? Não, ele levou tanto perigo que virou. Exatamente. Mas pro Se não Vasco, virasse, então complicou. pro Vasco faltou justamente isso. Tricotar um pouco Quem mais. meteu aquela bola pro Pedro Raul na esquerda? Ninguém lembra, não, né? Aquela bola... Alguém roubou a bola, na verdade roubaram a bola do Flamengo, a do segundo gol, do contra-ataque. Eu não lembro quem tocou a bola lá na esquerda, mas eles trocaram o passe e a bola chegou lá na esquerda. Então, foi um belo O contra-ataque. Vasco adotou esse jogo mais direto, por saber das capacidades do Flamengo, mas faltou em algum momento aproveitar o que tem sido uma força dessa equipe, que são as aproximações. Os laterais ontem apoiaram muito pouco. E quando... É claro que você tem que tomar cuidados defensivos contra o Flamengo, mas em algum momento precisa explorar também os espaços que são deixados por esses laterais que avançam muito. E o Vasco... Aí não foi mérito também do Vitor Pereira? Cortou esse espaço dos laterais. Cortou, mas aí por isso que eu vejo que o trabalho do Barbieri é bom. O Vasco só foi competitivo porque ele desenvolve esse bom trabalho inicial, mas na abordagem do jogo ontem, para mim ele foi infeliz. Com a escalação, tirando o Rodrigo para a entrada do Galarça, que não funcionou. Tanto não funciona que no segundo tempo ele já volta com o Marlon Gomes. E o Marlon Gomes, ele coloca inicialmente para jogar do lado esquerdo, reproduzindo o que o Galarça estava fazendo. E o Marlon Gomes geralmente faz esse papel muito bem pelo lado direito. Jogador que tem essa saída boa por ali, na temporada passada se destacou por isso. Em nenhum momento o Marlon Gomes joga pela direita. E depois, quando ele saca o Alex Teixeira, o Marlon Gomes passa a se aproximar mais. E aí quando entra o Nenê, o Marlon Gomes volta para ser volante junto com o Figueiredo. Então ele foi descaracterizando... Nenê apagado ontem. Não, ele foi descaracterizando o time até que fica com um a menos em campo. Porque a partir do momento que coloca o Nenê, não ganha nenhuma disputa. É um jogador, eu já tinha falado no clássico passado, para esse nível de enfrentamento, esse nível de jogo, não segura mais. O Nenê já está fazendo hora extra. De fato, foi ali um contrato que o Vasco fez, até em retribuição ao Nenê, um tributo, mas... E esse tipo de jogo fica evidente que o Nenê, para a Série A, para pensar ao longo da temporada, o time já não tem mais desfigurado. Você mesmo falou, calma. Não, mas o Nenê ajuda na desconfiguração desse time. É opção do treinador, mas eu vejo que as mexidas ontem, a escalação, foram infelizes, o que não invalida o bom trabalho do Barbieri. Mas colocar o Nenê, depois do que ele já tinha apresentado no jogo, pelo que o jogo se desenhava, só para tentar explorar uma ou outra bola parada, eu vejo que não tem justificativa. Tem que compensar muita coisa para uma coisa que não vale a pena compensar. Num determinado momento, o Vasco se sentiu confortável com o empate, né? Ele tinha essa vantagem. Então, acho que diante de um time tão forte quanto o Flamengo, ele pensou ali, bom, não vou me expor tanto assim, agora é só a gente, né, ajustar ali, dar uma segurada. E para mim, no gol que decreta a vitória do Flamengo, também tem uma falha ali, desde o goleiro indeciso. Exatamente, não vou sair aqui, acho que essa bola tá tranquila, né? Ela vai bem aberta ali, buscando o Fabrício, então ela passa pelas costas de todo mundo. Não, 4 jogadores marcando. E o Léo também, exatamente. Fabrício Bruno não sobe. Goleiro ficou indeciso e ficou todo mundo olhando lá. O goleiro que não sai em cruzamento é danado. Zagueiros, o Léo. Essa bola muito esticada, né? Muito longa, dá tempo suficiente. O Mita, todo mundo olhando. E o André André que não sai em cruzamento, a gente já viu, né, Abel? O André marcando as costas do Fabrício Bruno. O Pumita, que estava por ali, também não sobe, fica na indecisão.
foi uma falha, essa sim, coletiva do Vasco na marcação. O Fabrício, ele percorre a área para buscar essa bola e ninguém fecha nem ele, o goleiro não sai. Claro, existe a competência também do Arrascaeta, Claro. que bate muito bem, essa bola claro que sim. venenosa, uma bola chata, mas ainda assim precisa marcar melhor, precisa se posicionar de forma diferente, mas é o que a gente falava no programa ontem. O Vasco ainda está em construção. O Barbieri ainda vai oscilar, o Barbieri ainda vai cometer erros. E não foi um jogo fora da média do que o Vasco vem apresentando, né? Não foi um jogo que caiu muito e nem subiu tanto. Mas caiu num aspecto que fazia bem, que tinha uma construção maior. O Vasco trabalhava melhor a bola e pode tentar, mesmo que não tenha mais posse de bola que o adversário, tentar explorar um pouco mais triangulação, não queimar tanto com a bola no pé. Em alguns momentos eu tenho a impressão que alguns jogadores do Vasco tentam ali já ligar, já buscar o Pedro Raul, trabalhar mais para encontrar o momento certo, e mesmo diante de um adversário poderoso contra o Flamengo, é possível fazer. Mas eu acredito que o Barbieri, para o próximo jogo, talvez tenha de retomar a ideia, voltar com o Rodrigo. Possivelmente, o Rodrigo nem vai ser titular ao longo da temporada. Mas para domingo é importante você acha que é importante que ele volte? Lembrando que o Vasco, se ganhar por 1-0, 2-1, passa o Vasco, hein? Então, mas até muita gente pode acreditar, mas aí tente até um jogador mais ofensivo, né? Pensar numa alternativa, ou o Eric Marcos de velocidade para o lugar do Galaça, mas eu voltaria com o Rodrigo fazendo esse papel, porque se o Vasco toma um gol também, já fica muito complicado. Difícil. Tem que ser mais cauteloso. Tem de virar a partida. E esse Flamengo, lá na frente, tem muito recurso técnico para resolver. Então, o Vasco precisa retomar um pouco desse jogo coletivo, dessas construções. E o Barbieri, da parte dele, tentou algo diferente. Não funcionou, já tem que deixar de lado ali, trabalha para uma outra situação. Mas nessa escalação, para mim, ao sacar o Rodrigo, colocar o Galaça, ele perdeu muito e ofereceu tudo que o Flamengo queria, que era espaço para Arrascaeta e Gabigol jogarem. Mari e Prats, gostaria de ouvi-los um pouco mais sobre o Vasco. O Breler conversa muito com aquele vizinho dele. Mas o vizinho dele... E só vê coisa negativa no Vasco. O vizinho dele conhece. O vizinho dele falou o seguinte, contra o trem do Amapá, coloca o Nenê. Contra o Flamengo, segura, Barbieri. Eu não ouvi o vizinho aí, Entrou o Nenê ontem. O vizinho dele falou. Tem isso, o vizinho dele? Ele liga pro Barbieri. É o vizinho dele que fica falando. Não, ele manda o WhatsApp pro Maldonado. Não põe o Nenê. Eles falam pelo interfone. Exatamente, ele manda WhatsApp pro Maldonado, auxiliar do Barbieri. Maldonado, dá um toque. O Nenê contra o trem do Amapá. Quinta-feira o ABC em São Januário. Pode ser uma boa. Mas é curioso que... No ano passado, quando o Nenê deu várias assistências na Série B, o que o vizinho falou? Acho que pode encerrar em dezembro. Renova. Ou renova. Ela falou renova. Eu não sei. 6 meses. Seu vizinho é corneteiro, hein? Não foi renova. E nessas horas, onde estão os entusiastas? Tem que renovar com o Nenê. Vamos lá, renova. Parabéns, é bom de grupo, é bom de grupo. Mas o Vasco foi para a Série A por quê? Depois desses dois... Eu tenho uma outra dúvida. Outra? Fora do assunto Nenê, mas importante também. Esse segundo jogo é no Maracanã, tá certo? Domingo. Mando do Vasco. Sábado flui Volta Redonda. Por que não São Januário? Alguém sabe me dizer? Então, nesse caso... O Vasco não deveria ter lutado para jogar? Você acabou de falar agora há pouco, agora há pouco você falou, Água Santa tem que jogar em Diadema. É importante a Água Santa brigar para jogar em Diadema. Não pode jogar Vasco e Flamengo São Januário? Pode ou não? Então, tem 2 pontos. Um deles, que o Vasco político, o Vasco tenta ali de alguma maneira participar de forma mais ativa dessa gestão conjunta do Maracanã, porque enxerga no estádio um potencial de faturamento maior para jogos eventuais. Vai continuar mandando em São Januário. Isso que eu estou dizendo. E outro também é financeiro. O Vasco, em São Januário, na temporada passada, arrecadou muito pouco na visão da diretoria, porque ele lotava sempre São Januário e a arrecadação acabou sendo baixa, cerca de 150 mil, menos de 200 mil reais. Então, na verdade, o Vasco consegue uma arrecadação de pouco mais de 10 milhões. Então, é muito pouco para um clube, em termos líquidos, que manda seus jogos em São Januário e lota o estádio. 18 jogos, hein? E aí, você mandar um clássico que tem um potencial, tem um apelo maior em São Januário, limita também essa arrecadação, mesmo que aumente o valor do ingresso.
Então, por tudo isso, o Vasco... O Vasco tá rico agora, 777. Peraí, não é assim também, não. Não é? Desse jeito, não, porque não é desse jeito, tá rico, já não é. Tava Pô, vocês ficam falando Vasco da grana, não é? Não, mas esses caras aí... Quem inventou Vasco da grana foi Prats. Fala aí. Mas esses caras aí não estão investindo por amor no Vasco, eles estão visando lucro. Eles querem enxergar um potencial Justamente de retorno que vão do mandar no investimento. Maracanã. Então, o torcedor do Vasco vai se acostumar a ver cada vez mais, pelo menos no cenário ideal da diretoria, no Maracanã, por uma questão financeira. Vamos ver lá, hashtag F360BR. A participação da galera.